Começando mais um vídeo aqui no canal, e aí? Tudo certo contigo? Espero que sim. E hoje no canal decidi trazer um assunto diferente, não é, cara? Pra gente variar um pouco os temas que eu tenho trazido aqui no canal dos últimos dias. E o que eu decidi falar hoje? Hoje eu decidi falar no assunto que todo mundo tá comentando essa semana, né, cara? Que é acerca da série do The Last of Us, não é, cara? Que estreou essa semana. E também comentar a polêmica que tá acontecendo acerca do desenho da Velma. Sim, o novo desenho do Scooby-Doo sem o Scooby-Doo, não é, cara? E é lógico que antes de entrar no assunto do vídeo, peço humildemente para você dar uma força aqui no canal com seu like, sua inscrição, seu compartilhamento, ajudando com o crescimento e engajamento deste canal. Terminando de assistir esse vídeo, dá uma força dos últimos vídeos lá que a gente postou, né? Vai lá, compartilha, comenta, curte, deixa o seu like que isso muito me ajuda. Então, sem mais delongas, para o vídeo não ficar muito longo, vamos diretamente ao assunto. E é lógico que tudo que eu vou falar aqui acerca da série vai ser tudo assim, na minha humilde opinião. Então assim, se você assistiu, se você não assistiu, se você gostou, se você não gostou, beleza, cara, beleza. Aqui é apenas um vídeo de opinião, não é, cara? E assim, mano, é lógico que essas séries têm dado muito o que falar, cara. Primeiramente vamos falar acerca do The Last of Us, né, cara? The Last, eu prefiro falar The Last, né, cara? Então, a série do The Last, cara, que é totalmente inspirada da franquia de jogos The Last of Us, com certeza, cara, muitos que assistiram estão amando essa série, né? Eu assisti o primeiro episódio que saiu, e o que eu falo, o que eu posso falar acerca dessa série? Gostei, cara. Eu gostei. Sério, cara. Eu gostei da série, o primeiro capítulo que saiu, né? E é lógico que você vai ver que que a crítica tem elogiado bastante. Muitos canais têm amado. O Ei Nerd tá feliz. O Peter aqui tá feliz, cara. Por quê? Vai sair conteúdo pra caramba do canal dele. O cara tá amando, né, cara? Então... E eu tô falando desse assunto até pra ter um pouco mais de relevância no YouTube, não é, cara? E assim, mano, nós sabemos perfeitamente que muitas obras que saíram inspiradas nos videogames têm saído uma bosta, não é, cara? Isso desde a época lá do Mario Bros, né, cara? Que o pessoal tem o hábito de não acertar a mão. Seja lá do filme do Doom, Street Fighter, né? Resident Evil nem se fala, cara. A gente não pode... Cara... O pessoal erra muito do Resident Evil, cara. Cara. Porque se os caras não estão criando lá uma protagonista que nunca existiu dos jogos, com certeza eles estão criando duas protagonistas que também não existiram dos jogos, fazendo uma palhaçada desgraçada e ainda transformando o Wesker do Blade. Né? Mano... Qual é a dificuldade de fazer uma série do Resident Evil? É só seguir a história. Se eu fosse fazer uma série do Resident Evil, o que eu faria? Simples. Primeira temporada, foca na mansão, Wesker. Foca lá na mansão. Aí o pessoal chega lá, Jill, chega o Chris, encontra um monte de zumbis, uma parada meio terror, briga com o monstro lá, foge da mansão, pronto, primeira temporada. E como vai ser a segunda? Segunda temporada, Raccoon City, tá lá a Claire, tá lá o Leon, né? A Jill volta no final da segunda temporada, e quando chega na terceira temporada, beleza, terceira temporada com o Nemesis. Simples, é só seguir a história. Mas não, os caras, eles querem, mas que querem fazer algo tirado do meio do rabo, fora criar uma série de lacrações, não é, cara? Colocando personagens veganas, né? Endemonizando o branco, não é? Vou pegar o Neo, vou tirar o emo do Leon, né, cara? Porque o Leon Cara, o Leon é o meu personagem favorito da franquia do Resident, principalmente pelo quarto jogo, cara, que mudou não só a estrutura do Resident Evil, que deixou de ser um survival horror, como ainda revolucionou outros jogos. Mas tem que transformar o Neo num mexicano com o cabelinho todo caracurado, que não sabe usar uma arma. Aí eu te pergunto, e aí chega lá na Netflix e ainda faz aquela série tenebrosa aquela série, na qual
Mano, da qual e eles ainda que tentaram fazer, não, vai ter uma segunda temporada, foi cancelada. Toma, trouxas, entendeu? Então qual é a dificuldade de você fazer uma história baseada num game que é fiel ao que tá no game? Nenhuma. E o The Last tá aí pra poder provar isso, cara, não é? Primeiro por quê? Porque eles respeitaram lá o protagonismo do Joel, né, cara? O Joel que é um protagonista muito bom dos jogos, não é? Respeitaram lá a história, respeitaram a questão do fungo, né? O primeiro episódio que começa lá, o que eu vou... Deixa eu falar algum spoiler aqui, não é spoiler nenhum, porque muita gente já viu, né, cara? Explicando lá a questão do fungo que parasita a pessoa, sabe? A gente já sabe que aqueles zumbis, na verdade, não são zumbis, porque não se tratam de mortos-vivos, mas sim de pessoas que tiveram o cérebro e o sistema nervoso lá todo fungado. Então, assim, cara, e a história foi bacana, cara, porque ritmo certo, história certa, deram sabe? Gostei da introdução da filha do Joel, né? Não, porque outra coisa que tem muito em série e filme, né? Ah, tem lá a porcaria da adolescente que tem que ser uma rebelde sem causa. E qualquer coisinha tá brigando com o pai. O pai fala pra filha, não, filha, eu te amo, eu tenho que trabalhar. Vai merda, pai! Sabe? Não, ali não. A história não explica onde está a mulher do Joey, não explica se ele é divorciado, se a mulher dele morreu, não explica. Mas mostrou um bom relacionamento dele com a filha, sabe? A gente chora, a gente... Cara, quando chega aquele soldado lá, aquele ferro das unhas lá, e metralha o Joey, matando a filha dele, cara, a gente sente, mano. A gente sente, né? Então assim, e o resto do episódio, cara, mostrando como eles têm que se virar 20 anos depois, o Joey lá e a amiga dele tentando sobreviver, né? Os vagalumes que se envolveram com tudo lá, porque o cara tentou passar a perna dele da questão da bateria, sabe? Todo mundo, cara, bateu palmas para esse primeiro episódio. A única crítica que tiveram foi em relação a Ellie, porque acharam lá que a atriz que faz a Ellie acharam meio feinha, né, cara? Então, quiseram dar uma representatividade para as pessoas feias, né, cara? E eu não posso falar nada, porque como representante dos feios, cara, eu não posso falar muitas coisas, porque eu também sou horroroso, não é, cara? Mas tirando isso, parece que o pessoal gostou muito do primeiro episódio, que teve uma boa crítica. Então, assim, cara, o The Last lá, a série The Last of Us, prova que é possível você fazer uma boa série de game, uma boa série baseada em games, sem alterar a história. Basta ser fiel, só isso. Basta não fazer de lacração, basta não ficar nerfando o personagem masculino, fazendo com que o protagonista masculino se torne um perfeito panaca, imbecil, que não sabe o que faz, e tentar a todo custo dar um protagonismo exagerado para a figura feminina. Principalmente a questão do Resident, cara, porque o Resident Evil tem figuras protagonistas feministas fortes e boas. Não precisa nerfar o Leon! Né, cara? E nem o Chris, né? E o The Last foi uma excelente adaptação do primeiro episódio. Basta ver se eles vão manter a história fiel no restante, né, cara? Vamos ver se vai manter, né? Basta não ficar de lacração. Mas uma lacração talvez tenha, porque quem é fã da obra sabe lá as preferências da Ellie, né, cara? E sinceramente, ninguém gostou do segundo jogo por terem matado o Joel, cara. Ninguém gostou, cara. Se eu fosse lá da empresa lá, eu tornaria aquela... Eu descanonizaria o jogo e faria um terceiro que vira no lugar do segundo, então aquele passaria a ser o segundo, porque ninguém gostou de ter matado o Joel, né, no jogo, né, cara? Mas a série tá legal pra caramba. Então, cara, o segredo de uma série, cara, é ser fiel à história, cara. Entender o que o público quer, só isso, cara. Nós que gostamos de jogos, se a gente vê um filme ou uma série baseada em jogos, a única coisa que a gente quer é uma boa história, uma boa adaptação. Só isso, não é? Agora, ou seja, The Last tá sendo uma boa série. Mas não posso falar muito do novo desenho do Scooby-Doo sem o Scooby-Doo, que é
o desenho da Velma, não é? Cara, a coisa que eu mais tenho visto do YouTube, da internet, é as pessoas massacrando a série da Velma, não é, cara? O novo desenho do Scooby-Doo, sem o Scooby-Doo, não é, cara? E nós sabemos que o Scooby-Doo só dá certo por causa do Scooby-Doo. Cara, o Scooby-Doo é uma série desde dos anos 70, mano. Né? E o principal foco da série é o humor, focado no mistério, onde você terá 4 adolescentes mais um cachorro tentando desvendar os mistérios de fantasmas e tudo mais, não é? É lógico que também tem uma série de filmes spin-off onde os fantasmas realmente são fantasmas, não é? Porque canonicamente, do Scooby-Doo, todos os fantasmas nada mais são do que bandidos tentando tirar alguém de uma casa por questões imobiliárias, não é? Mas aí quando chega lá os filmes do Scooby-Doo, não é? Sempre com essa pegada investigativa, mas depois descobre lá que os fantasmas realmente são verdadeiros, não é? E esse dia eu tava lembrando daquela série bacana dos Três Fantasmas do Scooby-Doo. Cara, infelizmente, eu gostava dos Três Fantasmas, mas infelizmente não teve uma continuação, né, cara? Mas seria bacana se tivesse um remake dos Três Fantasmas, uma continuação. Acho que hoje seria bacana, não é, cara? Então assim, cara, o que eles decidiram fazer? Pegaram lá, não, vamos tirar o foco do Scooby-Doo e vamos dar o foco em o outro personagem. Ok, o Salsicha? Não. Chamaram, ok, o Fred? Também não. A Daphne? Também não. Pegaram o quê? A Velma, não é? E o que eles fizeram? Desconstruíram completamente a personagem. Desconstruíram, né? A Velma... Não, e o negócio, aquela questão da inclusão... a inclusão já exclusão, né? Porque o cara, não, tem que ser representatividade. Porque a Velma, que era ruiva... Porque esse pessoal tem alguma coisa contra ruivo, cara. Tem alguma coisa. A pequena sereia era ruiva... Virou, botaram na negra. Pegaram agora a Velma, que era ruiva, virou negra. Não é, cara? E o Salsicha, que também é ruivo, virou negro também. Pô, mano, que isso? É preconceito contra os ruivos, cara? Entendeu? Então, assim, cara, e assim, mano, e aquele negócio. E a Velma que, além de ter virado ruiva, também deram uma engordadinha nela, não, porque teve versões da Velma que todo mundo gostou, né, principalmente naquele live action lá, então assim, cara, deram uma engordadinha da Velma, não é? A Velma virou feminista, não é? Parece que ela também tá segurando uma certa bandeira, não é, mano? Por quê? Porque para a Velma se tornar uma personagem da qual você tem que ser obrigado a gostar. Porque se eu, que sou homem, hétero, branco, cristão, conservador, de direita, se eu não gostar da Velma, que virou negra, que virou lésbica, que virou gorda, se eu não gostar dela, então eu sou um demônio da Terra. Eu sou um demônio da Terra. E desconstruíram toda a personagem. Não só a Velma, como também a Daphne também, porque a Daphne era a personagem bonita da série, né? Porque lá do clássico, né? Sempre era aquela história, né, cara? Os pessoal se dividiam, essas coisas. A Daphne, que era apenas a personagem bonitinha da série, né? Lá dos anos 70, com o passar do tempo, ela foi ganhando os upgrades. Ela também aprendeu a lutar, né? É também inteligente, casca grossa, não é? Sabe? Muitas vezes tava junto com o Salsicha e o Scooby-Doo, né? Como por exemplo dos 13 Fantasmas que eu acabei de citar, não é? Então, ela também uma personagem vaidosa, mas também uma personagem forte, mas que transformaram dela uma personagem fútil que aparece totalmente com a perseguida de fora do primeiro episódio, né? O Fred nem se fala, o Fred virou um babaca, não é? E o Salsicha mudaram a etnia dele, né? Não, porque criar um personagem negro do zero, né? Um personagem bom do zero, não pode. Mas pegar um personagem, mudar a etnia dele, cara, isso já não seria racismo por si só? Já não seria racismo por si só? E o que tá acontecendo? O pessoal não tá gostando, cara. O pessoal não tá gostando, o pessoal tá odiando, né?
Teve alguém que falou, não, nós vamos explorar mais a sexualidade da Velma. Mano, a Velma já foi explorada a sexualidade dela. Ela é hétera. Vamos lembrar que, por exemplo, teve uma série aí, o Scooby-Doo Mistérios S.A., onde o Salsicha e a Velma tiveram um casinho, né, cara? Fora outros filmes, né, cara? Na qual teve um lá, na qual... eu sempre esqueço um filme onde eles estavam atrás de um dino fantasma, né, cara? Atrás de um dino fantasma, onde a Velma conhece o Velmo, e a Velma era apaixonada pelo Velmo. Não é? Então, assim, e os caras tentam fazer isso para agradar uma turminha lacradora, né? Ah, não, porque é a inclusão, é a representatividade. Meu filho, se eu dissesse para você que não é necessário você mudar a etnia, nem a sexualidade, nem o personagem para você se sentir representado. Eu mesmo me sentia muito representado pela Velma clássica. Eu me senti por quê? Porque a Velma era uma personagem corajosa, era uma personagem inteligente, era uma personagem que sempre desvendava. Não, porque enquanto que o Fred era o cara dos planos, da armadilha, que separava todo mundo, o Salsicha e o Scooby era o alívio cômico, a Daphne era a personagem bonita que também tinha os seus talentos, a Velma era a personagem inteligente que desmascarava os bandidos. Eu me sentia representado pela Velma clássica, e eu sou homem. Né? Eu não preciso ser representado por alguém que seja da minha etnia ou da minha sexualidade. Não. Basta o personagem ser bom. Não é? Basta o personagem ser bom. Né? Mesmo que seja uma obra onde os personagens, por exemplo, são animais, por exemplo, né? Vamos pegar uma obra, por exemplo, Rei Leão. Quem disse que o Simba tem que ser um humano para me sentir representado pelo Simba? Né? Se eu assistir um Rei Leão. Pô, cara, eu sou um homem, um ser humano. O Simba é um leão. Vai mudar a espécie do cara para me sentir representado? Claro que não. Basta você ver os valores do personagem. Basta você ver o que o personagem defende. Basta você ver o que o personagem acrescenta da história. Agora você pega um personagem de qualquer série famosa, você descaracteriza o personagem, quem vai se sentir? Cara, o Scooby-Doo, cara, se você for fazer um desenho novo, por exemplo, do Scooby-Doo, cara, você tem que pensar o seguinte, já existe um público fiel a essa obra. O cachorro maldito tá gritando lá embaixo. É porque eu tô falando do Scooby-Doo, ele também é fã do Scooby-Doo, e o cachorro maldito tá reclamando porque a Velma é o desenho do Scooby-Doo, seu Scooby-Doo, então também tá reclamando hoje, né? Então hoje eu tô ralando o cachorro maldito. Então assim, cara, quando você pega uma obra clássica, feito o Scooby-Doo, que é desde os anos 70, qual o principal público que vai atrair? O público adulto, o público antigo, que com certeza vai querer apresentar o Scooby-Doo para a nova geração. Agora, vamos ser sinceros, se faz um Scooby-Doo, aonde a Velma defende uma bandeira LGBT, você acha mesmo que eu vou apresentar isso para o meu filho, de provavelmente de 8, 7 anos? Você acha mesmo? Cara, se você pega uma obra, se você fazer uma nova adaptação, um remake de uma obra clássica, um reboot, ou qualquer coisa, a primeira coisa que você tem que agradar é o público antigo. É o público. Por que você acha que tem pessoas que são fãs de Dragon Ball Z, né, do Dragon Ball clássico, e que odeiam o Dragon Ball Super? Simples, porque tem muitos elementos do Dragon Ball Super que descaracterizam o Dragon Ball clássico, como por exemplo colocar um Goku burro além da conta, não é? Se você pega o Goku do Dragon Ball Z e compara com o Dragon Ball Super, ninguém gosta do Goku do Dragon Ball Super. Por isso que o do Dragon Ball Super meu personagem favorito é o Vegeta, enquanto que do clássico é o Goku. Você está entendendo o que eu quero dizer? Então, ou seja, o filme da Velma, porque para tentar agradar uma turminha, tá desagradando geral, né? Enquanto que do The Last of Us, né? Por ser uma obra que está sendo mais fiel aos games, todo mundo está elogiando. Claro, vamos ver como é que vai continuar. Vamos ver como é que vai continuar a temporada, não é, mano? Mas
Tá aí, esse aqui é um vídeo optativo, não é? Se você concorda ou não discorda, se concorda, discorda, essas coisas, opinião sua, se você tá gostando, se você tá odiando, cada um é apenas a minha humilde opinião. Comenta aqui embaixo o que você acha acerca disso tudo, não é? Bem, o vídeo é esse, eu quis mudar um pouquinho o assunto, falar de algo diferente do que eu tenho falado nos últimos dias, mas deixa aqui o seu comentário. Muito obrigado se você me acompanhou até aqui, fique na paz, que Deus esteja te abençoando grandemente nesse dia de hoje. Até, tchau. E te vejo no Apocalipse. Fui! Esta é uma advertência a todos os mortais vivos. Aquele que abrir esta arca de demônios libertará 13 dos fantasmas mais apavorantes da face da terra. Vamos pegá-los, bolão! Só vocês poderão fazer os demônios voltarem à arca. Mas por que nós? Porque vocês os deixaram sair. Os 13 fantasmas de Scooby-Doo.